Bom, em relação aos textos, a gente tem dois textos, né? O jogo de truco e o lixo real. O jogo de truco, a gente tem, no primeiro momento, a situação de um jogador de truco, né, que trabalha numa empresa, que o desejo dele é ser um líder na vida. Só que na vida, ele é um cara calado, muito tímido, que as pessoas percebem nele uma falta de ação, de iniciativa, e é considerado uma pessoa fechada. E aí, no jogo de truco, ele consegue fazer uma apropriação estética de si mesmo como sendo um líder. Como que isso acontece? Então, ele consegue então produzir um imaginário que é uma verdade subjetiva para ele, que ele é um líder. É tanto que ele trabalha num setor na empresa que a média de rotatividade é de 6 meses, e quando eu fiz a pesquisa lá, ele já tinha 3 anos nesse setor. Então, o que faz um sujeito suportar um ambiente de trabalho considerado difícil, né? E a média de rotatividade mostra isso, é um simbólico disso. Então, o que faz um sujeito suportar esse tipo de condição de trabalho? É a possibilidade de criação de um imaginário que vai realizar significativamente, através do significado, um desejo de ser líder. E aí ele tem 3 mecanismos de evasão ancorado por alguns mecanismos simbólicos que vai permitir a existência desse mecanismo de evasão. O primeiro mecanismo de evasão deles é a redução das barreiras hierárquicas, aonde todos são colocados iguais no jogo. Então, a entrada para o jogo, em termos de significação, é rompido as barreiras sociais, porque naquele ambiente do jogo, naquele contexto do jogo, e isso é uma característica do jogo, essa parte lúdica do jogo, onde coloca todos em significação de igualdade. Então, as barreiras sociais são deixadas do lado de fora, e naquele contexto, no tempo e no espaço de tempo do jogo, ali vai ser definida a hierarquia social através das próprias relações que acontecem ali dentro. Então, esse é o primeiro mecanismo de evasão. Quando, então, esse aspecto do jogo permite uma igualdade, nos jogadores, aí, então, as práticas dentro do jogo permitem a ele uma ascensão social. E aí, ele assume uma postura de líder que vai ser estruturada através dos elementos simbólicos, as emboscadas que ele conseguia produzir, as jogadas vitoriosas, o número de vitórias, as viradas de jogo, os atos heróicos, a astúcia do jogo, a leitura de comportamento dos sujeitos. Então, através disso tudo, ele consegue ir estruturando um conjunto de significados que coloca ele como um líder. E ele é reconhecido pelos jogadores de truco como ser um líder. Né? Não basta só a apropriação subjetiva dele, precisa de um reconhecimento social. E então ele consegue esse reconhecimento social dos sujeitos. E os sujeitos reconhecem ele como líder. Então ele tira essa significação de líder do jogo para fazer uma apropriação estética de si mesmo enquanto líder. E começar a acreditar nesse aspecto que ele tem de liderança que ele não conseguia fora do espaço do jogo. E um terceiro mecanismo é a relação entre chefe e subordinado, que quando ele tira sarro do chefe e ele ganha do chefe, ele consegue ter uma construção de significado de que ele é melhor que o chefe. Então, se no horário de serviço normal ele tem a hierarquia como simbólico do chefe como líder e maior que ele, do salário, enquanto isso, do uniforme, enquanto simbolização dessa realidade, naquele contexto localizado no jogo de truco, no horário de almoço, ele consegue fazer toda uma reversão dos significados. Ele consegue desestruturar os significados existentes na vida dele, e aí ele consegue trazer uma nova significação que vai produzir para ele a realidade que ele tanto deseja fora daquele contexto. E em nome disso, então, ele permanece muito tempo dentro de um setor na empresa que é complicado porque ele não consegue se colocar como líder devido às suas características. Né? Para quem quiser dar uma olhada nesse trabalho, esse trabalho foi publicado na revista que chama OIS, e ele é de 2014, e ele chama o blefe na existência cotidiana. E no jogo de truco também há o imaginário dos outros jogadores, né? Os outros jogadores também fazem essa apropriação imaginária,
E além desses elementos, né, da redução das barreiras hierárquicas, da relação entre o chefe e subordinado, também tem um aspecto de chefe da tapa em peão e peão da tapa em chefe. O tapa, ele representa um alívio do desejo de agressão. É uma brincadeira bélica, onde o sujeito consegue extravasar aquele desejo inconsciente que existia durante a vida na empresa. Os peões achavam que o chefe só quer sugar e arrebentar a gente, né? E o chefe acha que peão é preguiçoso e só quer mamar. Então, no jogo, há um alívio dessas tensões, porque é colocado para fora os desejos. Então, o espaço do jogo permite essa apropriação imaginária, permite criar toda uma realidade existente específica naquele espaço do jogo. E isso é uma característica dos jogos, né? O jogo permite esse espaço lúdico de apropriação da verdade. Então, é interessante o jogo porque ele permite ao sujeito toda uma produção de uma verdade que atende e realiza os desejos que eles têm. Seja do alívio, seja ser um líder. E isso que é o imaginário. O imaginário, então, é essa possibilidade de produção de uma verdade que satisfaz os desejos subjetivos e, ao mesmo tempo, é, de alguma maneira, socialmente aceita. E também há aí no jogo de truco as elaborações dos fracassos, as vitórias sobre a vida, toda uma estruturação simbólica dos elementos difíceis de lidar do próprio eu. Eu trouxe esse artigo para mostrar um pequeno fragmento de como funciona o imaginário. Eu estou trazendo uma situação do jogo de truco, mostrando como que o imaginário é constituído nesse jogo, mas para a gente poder imaginar como isso funciona na nossa vida. Como que a gente usa os elementos para produzir as verdades que a gente necessita. Essas verdades, elas estão ligadas a uma necessidade de amor, a uma necessidade de uma aceitação social, a uma necessidade de aceitação de si mesmo. E é assim que é o imaginário. O imaginário, então, ele é a possibilidade de aceitação do eu. É a construção de uma verdade, e lembrando que a verdade ela vai ser sempre uma interpretação, ela vai ser sempre por meio do significado, então ela vai ser sempre uma interpretação. Então, é a produção de uma verdade, de aceitação, através da experiência de elementos e de vivências que vai me dar o significado de aceitação. Então, eu tenho uma necessidade de ser assim ou ser assado, e aí eu me coloco em experiências e tiro dessas experiências o significado de que eu sou assim, que eu sou assado. Eu tiro, então, das experiências que eu tenho, o significado de que eu sou algo coerente com aquilo que eu gostaria de ser para ser amado. Isso é o imaginário. A gente faz isso em todos os aspectos da nossa vida. Todos. A gente está numa constante busca, num frenesi por apropriações simbólicas, que vai nos permitir o significado coerente com aquilo que a gente, de alguma maneira, deseja ser. E quando eu falo deseja ser, eu não estou falando de um aspecto consciente. Eu estou falando de um aspecto inconsciente da nossa psíquica, né? A mesma coisa acontece com o lixo real. O lixo real é um trabalho que está publicado no Congresso da ANPAD, e foi publicado agora em 2019. O lixo real ele traz uma situação de... Foi uma experiência etnográfica com triadores de lixo de uma associação de triadores de lixo, né? E a grande questão é o seguinte: o lixo ele é considerado algo que não tem valor, é algo que não serve para nada, é algo que deve ser evitado, é algo associado ao nojo e ao descarte e rejeito de uma sociedade. Então, a gente percebe que o imaginário ele vem produzindo uma realidade minimamente habitável para o sujeito, que é onde a gente faz essa associação do que somos com algo coerente daquilo que a gente pensa, fantasia, que é ser amado e aceito. Só que quando a gente está trabalhando com lixo, há vários argumentos simbólicos de não aceitação, de rejeição. Né? O lixo é um rejeito, é um descarte. E, além de tudo, está associado ao nojo. Então, as pessoas que trabalham aquilo teriam que ter uma significação associada nesse sentido. Então, como é possível que pessoas que trabalham com lixo, trabalhar no lixo, se há uma associação de rejeito? Porque ninguém quer ser rejeitado.
Então, para uma pessoa poder trabalhar no lixo, ela tem que produzir uma verdade para ela que não é uma verdade de rejeição. Ela tem que, então, produzir um imaginário que vai eclipsar a verdade de rejeição, vai tampar ela e vai produzir uma verdade de aceitação. E é isso que esse grupo de criadores faz. Eles produzem, então, eles vão elegendo vários elementos simbólicos para essa produção da verdade de aceitação e de que eles são algo importante e não a rejeição. É tanto que o aspecto principal do trabalho é sobre a limpeza da cidade, que eles transformam uma caracterização de rejeição em uma superimportância. Quando eles vão falar que a cidade é caracterizada como bonita e limpa, e eles vão falar que eles são os responsáveis pela cidade bonita e limpa. Que se não fossem eles, a cidade não seria o que a cidade é. Então eles fazem esse é o principal argumento simbólico que vai fazer a justificação da verdade da importância deles. Então eles subvertem a realidade de rejeito, de rejeição, em superimportância. E dentro disso eles fazem uma associação de elementos simbólicos da vida e da morte. A superimportância, então, é associada aos elementos da vida e a rejeição aos elementos da morte. Então, para poder sustentar essa verdade da vida, eles elegem como elementos simbólicos, por exemplo, as expressões de vida, né? E isso é tido na questão do dinheiro, no lixo seco, na limpeza, na beleza, no que eles vão chamar de bonito, e na vitória, na bancada vazia, na produtividade. Então daí eles vão ter que varrer o pátio, porque o pátio varrido vai dar para eles a representação simbólica da limpeza, e aí então também da beleza. E aí então vai dar a significação simbólica da vida. E essa significação simbólica da vida e da produtividade está reafirmando a importância deles. Agora, todas as vezes que eles estão diante da falta de dinheiro, do lixo úmido, da sujeira, da feiura, né, da derrota, da bancada cheia, que simboliza a derrota, e da acomodação, eles dão um jeito de ir tirando esses elementos da existência da realidade, porque esses elementos vão levar eles à produção do significado da rejeição. E como eles precisam do significado da aceitação, então eles vão lutando contra a existência desses elementos, porque toda vez que esses elementos estão na frente deles fisicamente, esses elementos produzem o significado da rejeição. Então eles vão lutando contra esses elementos e ressaltando os elementos da vida para que esses elementos da vida produzam o significado da aceitação, o significado da superimportância. Então o imaginário é esse processo que a gente vai fazendo de eleição de elementos e de descarte de outros elementos, para que esses elementos que a gente escolheu forneçam um significado coerente com aquilo que a gente deseja ser, com a nossa necessidade, com o nosso desejo. E sempre lembrando que essa necessidade e esse desejo vai ser num sentido de preencher a fratura humana, preencher o vazio existencial. Então o imaginário são essas estratégias que a gente vai compondo a verdade ao nosso redor de elementos simbólicos, cujo conjunto de elementos simbólicos vai produzir para nós o significado de que somos aquilo que temos uma necessidade inconsciente de ser. Então, assim, em poucas palavras, o imaginário é isso. A gente viu que é difícil colocar em palavras o imaginário, é difícil explicar o imaginário, porque ele se revela pelos próprios resultados, mas eu preciso fazer esse esforço, né, de tentar explicar isso, e por enquanto o que eu tenho a dizer é isso. Eu espero que isso traga um pouco o significado do que é o imaginário. E para concluir, então, eu vou ler um fragmento do Ruiz, que ele vai falar que o imaginário é, por natureza, indeterminação radical. Ele flui como uma força incontrolada e incontrolável dentro do ser humano e da sociedade. O imaginário não está definido por nenhum tipo de determinação, né? Ele é completamente criativo e relativo a cada sujeito. Por isso, se constitui como força criadora que emerge do sem-fundo humano e da sociedade. Esse sem-fundo humano é a fratura humana, a fim de fazer possível a novidade do sócio-histórico.
O imaginário se mostra irredutível a uma lógica e ontologia da determinação. Então, o imaginário ele obedece a todo esse aspecto criativo do ser humano na busca de preencher esse vazio existencial e se dotar de substitutos do amor. Lembrando que esses substitutos não são reais, que é uma fantasia, uma ilusão. Aí a gente precisa de um processo terapêutico para criar uma estrutura de verdade sólida para nós mesmos e ir trabalhando essa falta do amor até conseguir ancorar essa falta do amor. Mas aí então é preciso um processo terapêutico. Tá? Então o imaginário, de um modo geral, é isso. Gratidão, fiquem com Deus.